Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja com todos nós esse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui, amados, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus e aqui, falarmos um pouco desse Deus tão poderoso e glorioso que tem nos concedido a vida e o ar que respiramos. Primeiramente, eu os convido, amados, para nós juntos orarmos e colocar o nosso dia na total direção desse Deus poderoso, colocar toda a nossa vida e a nossa casa na direção dele, para que tudo na nossa vida aconteça conforme a vontade de Deus. Amém? Feche os olhos, amados, e vamos orar. Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor mais uma vez nesse dia. Eu louvo, meu Deus, e glorifico, bendigo o nome santo do Senhor Deus de Israel por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Me coloco na Tua presença em condição de vaso do Senhor, Pai. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor me use para falar da Tua palavra. Me use como um vaso do Senhor, meu Deus, para transmitir a palavra do Senhor, Pai. Para falar, meu Pai, das grandezas, do poder, das maravilhas que há no Senhor. Em o nome de Jesus. Que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, consagrando este vídeo que estou gravando ao Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Pai, tome a direção desse dia que iniciamos, tome a direção de toda a minha vida, meu Deus, tome a direção da vida dos irmãos, das irmãs que tenham acompanhado a mensagem do Senhor aqui neste canal do YouTube. A cada irmã, a cada irmão, Senhor, que tenham pedido oração, Senhor, para mim, que tenham confiado nas minhas orações. Eu os entrego nas mãos do Senhor Deus vivo e poderoso. E eu lhe peço, meu Deus, o Senhor que conhece todas as pessoas, todas as vidas. O Senhor que conhece a cada necessidade, a cada precisão de cada pessoa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu oro por todos. Todos que necessitam, meu Pai, do agir do Senhor. Todos que precisam, meu Deus, de uma bênção, de uma vitória, de um milagre na sua vida. Que assim seja feito em cada vida, em o nome de Jesus. E eu lhe peço, Pai, tome direção das nossas vidas, da nossa casa. Tome direção do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu tenho que me mexer aqui, amados, que os pernilongos estão picando meus pés aqui. Tá um tempo bem abafado para chuva, E daí dá a impressão que os pernilongos ficam mais loucos, Mas vamos que vamos. Amados, eu peço aqui a todos vocês que ainda não são inscritos neste canal, amados irmãos, se porventura há aqui pessoas que não estão inscritos ainda neste canal, você chegou agora aqui ver essa mensagem, agora alguém compartilhou com você esta mensagem, você ainda não é inscrito neste canal, eu vos peço, amado irmão, amada irmã, que você se inscreva neste canal. Por gentileza, amado irmão, amada irmã, seja inscrito neste canal. Porque quanto mais pessoas se inscrevem no canal, quanto mais curtida tem nos vídeos, mais o YouTube envia as mensagens para mais lugares, E este canal é um canal exclusivamente para evangelizar, exclusivamente para falar da palavra de Deus, Para mais nada além de falar da palavra de Deus. E aqueles que são inscritos num canal de evangelização também está compartilhando para o reino do Senhor Jesus Cristo na terra, E a recompensa nós sabemos que Deus nos trará. Vocês que já são inscritos neste canal, amados irmãos, amadas irmãs, que Deus os abençoe poderosamente e vocês continuem a compartilhar a mensagem de Deus, continue a evangelizar, a levar a mensagem de Deus para mais pessoas. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? A palavra que Deus pôs no meu coração para nós meditarmos hoje, ela está no livro de Lucas, no capítulo 12, eu vou ler, amados,
O 13, amados, a cura de uma mulher paralítica. Lucas 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre desta tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, os príncipes das sinagogas disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Até aqui, amados, a palavra de Deus. Amados irmãos, então esta palavra vem nos ensinar muitas coisas, né? A palavra de Deus, amados, ela é poderosa. Deus, através de uma palavra, Ele pode trazer traduções a 100 pregadores no mesmo dia da mesma palavra. E a 100 traduções diferentes que vai falar da mesma palavra. Porque Deus é Deus. Mas o que Deus me faz a entender aqui, amados, trazer uma intenção, trazer aqui, né, uma tradução para nós compreendermos, é que o Senhor Jesus Cristo, certa feita, estava ministrando a palavra e ali estava uma mulher enferma. E essa mulher era enferma, amados, já há 18 anos, diz a palavra de Deus, né? 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses, é uma vida. E esta mulher padecia desta enfermidade já há 18 anos, né? A palavra aqui não diz, não está escrito se essa mulher já tinha ido em médico, tomado remédios, né? Mas nós podemos, né, compreender que com certeza esta mulher já havia procurado médicos e tomado remédios, né? Porque quando nós somos enfermos, temos enfermidade, doenças, dores, ninguém quer ficar com a dor, com o problema. A gente procura solucionar para tirar a dor, né? Mas já há 18 anos esta mulher sofria. E diz a palavra de Deus que esse dia era um dia de sábado. Jesus Cristo estava ministrando num templo das sinagogas. E então esta mulher, estando ali enferma, Jesus Cristo sentiu-se de muita compaixão desta mulher. A palavra de Deus nos diz que ela era encurvada, ela não endireitava por nada. Ela tinha um problema na coluna, ela era dobrada. Amados, aqui nós podemos compreender através desta enfermidade que esta mulher tinha, que esta enfermidade desta mulher não era carnal. Aqui Jesus Cristo deixou em explícitos, né? Esta enfermidade desta mulher, ela não era carnal. Ela era uma enfermidade que era maligna, porque disse ele, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, né? Então aqui, amados, nós podemos entender que há enfermidades que ela é da carne. Por isso que nós compreendemos e ouvimos sempre falar que a medicina vem de Deus. Foi Deus quem deu a sabedoria, quem deu a ciência, quem instruiu para existir médicos, para existir remédios. É Deus quem dá a sabedoria, quem dá o entendimento para que a ciência fabrique remédios, né, para enfermidades, né, a cada dia mais e mais. Mas isso vem de Deus, é Deus quem dá. Porque na palavra de Deus está escrito que Ele dá a sabedoria e a ciência para os inteligentes. Então, amados, voltando para a palavra, podemos compreender que nem toda enfermidade vem da carne. Nem toda enfermidade é para o médico curar. Nem toda a doença que uma pessoa sofre, o médico cura.
Porque, amados, quando a enfermidade ela vem da carne, o médico vai diagnosticar e vai dar o medicamento e vai sarar. Mas quando esta enfermidade é espiritual, a pessoa pode viver tomando remédios, de se embriagar de remédios. Ela não vai sarar. Porque remédio nenhum cura espíritos. Remédios e médicos não expulsam espíritos. Então, amado irmão, nós podemos entender aqui que Jesus deixou aqui esta palavra para nós entendermos que há enfermidades que é da carne, há enfermidades que são malignas. Ou porque, amados, que muitas pessoas que estão muito enfermas, algumas estão acamadas, muitos estão às vezes paralíticos, né, endemoniados. Por que que as pessoas cristãos, evangélicos, pedem para um pastor e orar, pede para um presbítero e orar por essa pessoa, convida essa pessoa para ir na igreja e diz que Jesus pode curar? Porque quando a enfermidade é maligna, quando a enfermidade ou a doença que essa pessoa tem é espiritual, pode tomar remédio, pode ir no médico, pode fazer o que tiver de fazer, não vai sarar, porque é um demônio que está com as mãos ali. É um espírito que está com as mãos ali. Então o médico não vai achar a causa. O remédio não vai tocar no espírito. Amados, aí entra aquela concepção. Pessoas que dizem, eu não acredito em macumba. Eu escuto muitos dizer, macumba não existe, feitiçaria não existe, simpatias não existe, obras malignas não existe. A gente escuta as pessoas falar. Amados, existe. E eu posso assinar embaixo que existe. Porque como eu tenho meu testemunho, um mínimo, um pouquinho do meu testemunho eu tenho no meu canal, lá no início dele, eu conto um pedacinho da minha história, um pedacinho da minha vida. Eu fui uma ex-macumbeira. Eu fui mexer com umbanda, com terreiro. Então eu sei que existe macumba, existe feitiçaria, existe bruxaria, sim. Existe maldições e pragas hereditárias, sim, porque eu fui vítima de maldições hereditárias. Mas, amados, a pessoa diz, mas só pega se você crer. Independente se você crer na macumba ou se você não crer, vai pegar. Só existe uma forma da macumba ou da feitiçaria ou da bruxaria não pegar em você, só existe uma forma. Se você estiver debaixo da proteção de Deus. Se você estiver debaixo das mãos do Onipotente. E para você estar debaixo das mãos do Deus Onipotente, você tem que andar nos caminhos dele com sinceridade, com fidelidade. Não adianta só na hora que alguém disse para mim assim, ai, fulano fez uma macumba para você, eu dizia, ai, o sangue de Jesus tem poder. Isso não basta. Eu tenho que estar com a minha vida debaixo das mãos onipotentes de Deus. E como que eu vou estar guardado com as mãos do Deus onipotente? É quando eu estou andando nos caminhos dele com obediência, obedecendo a palavra de Deus. Então, se eu sou obediente a Deus, se eu sou temente a Deus, a proteção de Deus está sobre a minha vida. E só desta forma que não pegará em mim nenhuma. O caso contrário, se eu sou uma pessoa que vivo na libertinagem, o caso contrário, se eu sou uma pessoa que vivo nos vícios, nas vaidades, na prostituição e no mundo aí fora. Se eu sou uma pessoa que só creio em Deus no meu coração, mas eu não obedeço as leis de Deus, eu não obedeço a palavra de Deus, eu não ando nos caminhos de Deus. Então se fazem macumba, feitiçaria, simpatia, se lançam maldições sobre a minha vida, vai pegar, porque eu não estou protegida. Ah, mas eu não acredito. Independente se eu acredito ou se eu não acredito. O diabo existe. Os espíritos malignos existem. E pessoas que nos fazem mal, existe pessoas ruins do coração. E existe o mal. Então se eu creio ou não creio que existe o mal existe.
E a única forma de não tocar em mim é eu estar vivendo na presença de Deus. Amados, mas voltando para esta palavra, Jesus deixou esta palavra aqui escrito para nós compreendermos que há enfermidades que não é para o médico, que há doenças que é só Deus quem pode curar. Amados irmãos, quantos de nós que já não conhecíamos pessoas que Deus curou de um câncer que estava terminal? Quantos de nós já não conhecemos pessoas que foram curadas de um câncer? Aonde eu já conheci muitos, amados, muitos, aonde os médicos já haviam desenganados, aonde os médicos já tinham liberado das quimioterapia, das radioterapia e deixado porque não tinha mais o que fazer. E essa pessoa, quando foi para Jesus, se entregou para Jesus, Jesus restaurou sua saúde. Eu já conheci muitos, amados. Eu já conheci pessoas que tinham exames confirmados que tinha HIV e Deus restaurou sua saúde e depois fizeram exame e não tinha mais. Amados, eu conheci muitas pessoas paralíticos que eram aleijados e Deus tirou de uma cadeira de roda. Pessoas que eram cegos, Deus deu visão. Pessoas que eram mudos e Deus deu a voz. Então, o nosso Deus, Ele pode sim curar, Ele pode restaurar, Ele pode libertar, porque Ele é o mesmo Deus lá do passado. É o mesmo Deus que opera hoje, que opera amanhã e eternamente. Mas nós temos que saber compreender quando é Deus quem tem que agir e quando não é. Porque Deus deixou sim a medicina. Vamos fazer alguns exemplos aqui, amados, alguns exemplos para nós compreendermos. Eu sou uma pessoa que trabalhei muito cedo, muito jovem, muito criança no pesado, né? Muito jovem, né? No pesado. Por exemplo, que antes não era proibido as crianças trabalharem muito jovem, os pais podiam levar muito cedo para a roça. Hoje existem leis que não podem. Mas antes os pais podiam levar muito cedo para a roça. Quantas meninas começavam a trabalhar desde os 9, 10 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar, ajudar na minha casa, minha mãe, ir para a roça com a minha mãe, comecei a ser babá dos meus irmãos desde os meus 5 anos de idade. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, nasceu minha terceira irmãzinha, eu já fui a babá dela desde ali. E assim minha mãe tinha todo ano um filho e eu era a babá. E aqueles nenê gordão, viçosão, e eu tinha que embalar, cuidar. E então, amados, minha coluna, ela se gerou torta. Ela gerou com desgaste. Eu tenho vários problemas na minha coluna, mas isso não é diabólico, isso não é demoníaco. Porque, como eu tô contando, eu trabalhei muito cedo. Quando eu tinha 10 anos de idade, amados, eu tinha que trazer lenha do mato no saco de lenha. Eu tinha que trazer água no balde que eu buscava lá longe, no ombro, na cabeça. Então, meus ossos, minha coluna geraram tortos, né? Tiveram desgaste muito cedo. E isso não quer dizer que é demônio, amados. Porque, né, houve um motivo, né? Então, muitas das vezes, né, eu não sofro muito de dores ultimamente, porque eu não tô mais trabalhando no pesado. Mas eu já trabalhei muito no pesado, né? Em madeireiras, em roça e doméstica. Então eu tinha muitas dores na minha coluna, né? E eu precisava tomar muitos remédios para a coluna, né? Hoje eu parei de trabalhar muito no pesado, optei em trabalhar mais liviano, então eu não tenho muitas dores, eu nem tomo mais remédio para minha coluna. Mas aonde que eu quero chegar aqui? E há pessoas que ela não tem problemas. Há pessoas que ela não teve essa condição, ela não teve esse sofrimento muito jovem. E daí, da onde que veio o problema da coluna? Há pessoas, amados, que ela tem um problema no estômago terrível, faz exames, eu conheço alguns, e não testa nada nos seus exames. Há pessoas, amados, que têm aquela dor de cabeça terrível, terrível, e vai fazer exames, e faz tomografia, e faz raio-x, e faz tudo, e não dá nada nos exames. O médico começa a tratar enxaqueca, porque o médico não acha a causa.
da dor de cabeça, da dor nos olhos, da dor de ouvido. O médico não acha a causa. Há pessoas que têm tontura, que têm desmaios. A doença de ataque epilético, ela desmaia. Do nada, ela desmaia na rua, ela desmaia na casa. Mas ela faz exames e nos exames não dá nada. Aí o médico testa, ou é enxaqueca, ou é depressão, ou é ataque epilético. Mas o que nós entendemos, amados? É um espírito. É um demônio que causa a enfermidade. E se é um demônio que causa a enfermidade, esse demônio escraviza esta pessoa, porque essa pessoa tem dores constantemente. Não é mentira que ela tem dor. Ela vai no médico, ela faz exames, não mostra nada, mas ela não está mentindo que ela tem dor. Ela tem, mas é um espírito que causa as dores. Então nos exames não vai mostrar, porque é espírito. Eu já ouvi muitas pessoas, amados, e eu confesso que lá no passado, sem eu conhecer as coisas de Deus, até eu, muitas das vezes, quando era mais jovem, eu julgava pessoas que diziam: eu não posso trabalhar porque eu tenho muita dor nas costas, eu não posso trabalhar porque eu tenho tontura, porque eu desmaio, eu não posso trabalhar porque eu tenho muita dor nas pernas, e essa pessoa vivia nos médicos fazendo exame e não dava nada nos exames. E eu, como não entendia as coisas espirituais, eu dizia: se não dá nada no exame é porque o fulano não tem nada. Não vai trabalhar porque não quer. E assim muitas pessoas dizem, amados. Mas talvez até na tua família tenha alguém assim. E você julga que não quer trabalhar. Mas talvez seja um encosto desse. Talvez seja um espírito maligno desse. Humilhando. Fazendo dessa pessoa um escravo dele. Porque ele causa dor, ele causa sofrimento, e ainda essa pessoa é julgada, ainda ela é humilhada por não poder trabalhar, não poder conviver no meio da sociedade. Então, amado irmão, amada irmã, esta palavra o Senhor Jesus Cristo nos trouxe para saber que há enfermidade, que há espíritos imundos que causam enfermidade no corpo de uma pessoa, que médico não tira essa enfermidade. Remédios não curam esta enfermidade. Mas Deus, o Todo-Poderoso, tem poder para arrancar esta enfermidade com um sopro só. E a enfermidade desaparece porque é um demônio causando a enfermidade. Então, nesse certo dia, Jesus estava ministrando a palavra lá no templo e era um dia de sábado. E Jesus sentiu muita compaixão daquela mulher encurvada. E Jesus pôs as mãos sobre ela, diz a palavra, e expulsou aquela enfermidade, porque era um espírito de enfermidade. E no mesmo instante, aquela mulher que há 18 anos era encurvada, no mesmo instante, aquela mulher endireitou-se. E diz a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diz a palavra que no mesmo instante a mulher endireitou e saiu glorificando e exaltando o nosso Deus. Ainda nesta palavra nós vemos que teve fariseus, que teve hipócritas que julgaram a Jesus, que criticaram Jesus por ter curado esta mulher porque era um dia de sábado. Diziam eles: não tem 6 dias para que essa mulher venha aqui para ser curada? Tem que ser no sábado? Então Jesus dizia que eles são hipócritas. Jesus disse: se vocês não levantam no sábado e não dão água, não dão alimento para os bois, para o jumento, para as ovelhas de vocês, por que eu poderia ver esta mulher enferma e não sentir compaixão dela no sábado? Então, amados, aqui nós podemos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus de todos os dias. Ele é o Deus da sexta-feira maior, que dizem o povo aí fora. Ele é o Deus do sábado, do domingo, de segunda a segunda. Deus é Deus. Deus não dorme, Deus não para. E Deus não se cala. Deus não se fecha. Deus não se aparta de alguém que clama a Ele e que busca Ele com fé. Então, amados, aqui nós compreendemos. Se há uma enfermidade em alguém aqui que está ouvindo esta palavra, e você já faz tratamentos longos e longos tempos, você já toma medicamentos há longos tempos, mas você não sabe o certo que você tem. Ou talvez até você foi diagnosticada pelo médico, enxaqueca, depressão. Eu te digo, se você pegar firme com Deus,
se colocar na presença de Deus e clamar a Ele pela tua cura, pela tua libertação, este mal vai sair da tua vida. Esta enfermidade vai desaparecer da tua vida, do teu corpo, em nome de Jesus. Porque é o Senhor Jesus quem está falando isso. Porque esta palavra não é minha, é a palavra de Deus. E Jesus está nos ensinando que nem que seja que você sofre dessa enfermidade há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, não importa o tempo. Se você crer e clamar a Deus, Deus te liberta. Chega de ser escravo de Satanás. Chega de ser escravo do diabo, se envenenando de medicamentos, correndo atrás de medicinas, sem poder trabalhar, fazer seus afazeres, muitas das vezes sendo envergonhado. Chamado muitas das vezes de vadio, como o povo dizem aí fora. Chega, clame a Deus, busque a Deus, porque você ouviu na palavra de Deus hoje. Esta mulher era encurvada, ela era torta da coluna há 18 anos. E Jesus colocou as mãos nela e expulsou a enfermidade. Esta mulher endireitou e ficou curada e glorificou o nome do Senhor. Então, louvado seja Deus. Assim, em nome de Jesus, eu declaro, se tem pessoas aqui doentes me ouvindo, se tem pessoas aqui padecendo, sem saber o que você tem, correndo atrás de médico, de exames, gastando com medicina e não descobre a causa dessa enfermidade, em nome de Jesus eu te digo, clame a Deus e creia que Deus pode te curar. Se for uma obra de macumba, uma obra de bruxaria que fizeram contra a tua vida, se for uma maldição que lançaram contra a tua vida, se for uma obra maligna que estiver atuando na tua vida, Deus pode te curar e te libertar, em nome de Jesus. Basta você pedir a Deus e crer, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, bendito e adorado, louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Deus de Israel, Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, consagro uma vez mais esse vídeo ao Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, leva esta mensagem a muitas vidas e corações que precisam ouvir essa palavra. Abre o entendimento dessas pessoas, Pai. Abre a mente dessas pessoas para compreender os teus planos, para compreender o teu poder. Meu Deus, se há pessoas doentes aqui, vítimas de maldição, vítimas de obras malignas, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, a libertação destas vidas em nome de Jesus. Aonde chegar esta mensagem, meu Deus, que junto chegue, Pai, a presença do Senhor para libertar, para curar e transformar vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, compartilhe o vídeo aí com mais pessoas e deixe sempre o seu joinha, amada irmã, amado irmão. Sempre deixe o joinha nos vídeos e assim o YouTube vai mandar para mais lugares essas mensagens em nome de Jesus.